Existe um lugar de verdade em São Paulo para onde o Brasil manda os nomes que viraram manchete pelos piores motivos. Não é um boato, não é um cenário de cinema. É a penitenciária Dr. José Augusto César Salgado, em Tremembé, interior do estado. Lá dentro, em celas reais, já estiveram lado a lado pessoas que o país inteiro conhece de nome. Suzane von Richthofen, Elise Matsunaga, Alexandre Nardoni, Ana Carolina Jatobá, entre outros. Esse lugar ganhou o apelido de Presídio dos Famosos, porque virou destino de condenados envolvidos em crimes que pararam o país e causaram raiva coletiva. Agora imagina pegar tudo isso, essa mistura de ódio público, caso midiático, vaidade, medo e tentativa desesperada de sobreviver, e transformar em uma série. É isso que Tremembé, produção nacional lançada no Prime Video em 31 de outubro de 2025, com 5 episódios na primeira temporada, tá fazendo. A série mergulha justamente nessa convivência forçada entre os detentos que todo mundo acha que já conhece, e mostra não só o que aconteceu nos crimes, mas o que acontece depois, quando as câmeras da imprensa vão embora e sobra só o barulho do cadeado. E é aí que a coisa fica ainda mais pesada, porque o que assusta em Tremembé não é só recontar um crime antigo, é ver como esses nomes disputam poder dentro da cadeia. Quem protege quem manda, quem precisa se ajoelhar para continuar vivo ou viva. A série não está interessada em criar mocinho, ela quer mostrar que lá dentro, fama também é arma. Fama pode te dar um colchão melhor, uma visita melhor, mais respeito no corredor, ou pode te colocar um alvo nas costas. Para entender como isso funciona, a gente precisa entender primeiro por que Tremembé existe desse jeito. Oficialmente, é uma penitenciária. Na prática, virou quase um abrigo de segurança máxima para gente que não poderia ser jogado numa cadeia comum sem risco imediato de linchamento ou vingança. É uma escolha técnica, separar figuras de altíssima exposição, gente que ficou conhecida pelos crimes cometidos, e também gente que tinha status social alto antes de ser presa, porque, em outro presídio, a chance de ataque físico seria enorme. Isso vale tanto para pessoas odiadas pelo país inteiro, quanto para gente com grana, influência e sobrenome famoso. É por isso que Tremembé ficou conhecida como o Presídio dos Famosos, porque ali você encontra ao mesmo tempo a elite da tragédia nacional e também pessoas que a mídia transformou quase em monstros públicos. E a série não tem vergonha de assumir isso. Tem ator que já falou abertamente que filmar Tremembé parecia observar um BBB do presídio. Várias celebridades do horror trancadas juntas, brigando por status, por controle de quem entra no banho primeiro, por quem dorme em qual beliche e, principalmente, brigando por narrativa. Quem manda aqui? Quem manda em quem? Quem é protegido e quem vira alvo? Dentro desse cenário, a série escolhe um ponto de partida que todo mundo no Brasil reconhece: a chegada de Suzane von Richthofen. A personagem principal é interpretada por Marina Rui Barbosa, num dos papéis mais arriscados da carreira dela. Marina construiu a imagem de estrela de novela, rosto queridinho de campanha publicitária, protagonista glamourosa. E agora ela aparece como Suzane, uma das figuras mais rejeitadas pela opinião pública brasileira nas últimas décadas. Além de atuar, Marina também assina como produtora associada da série, o que deixa claro o tamanho do envolvimento dela no projeto e como esse papel é um divisor de águas na carreira. Na vida real, Suzane foi condenada a 39 anos e 6 meses de prisão por planejar e facilitar a morte dos próprios pais, Manfred e Marisia von Richthofen, em 2002. Esse caso virou obsessão nacional. Não foi só o crime em si. Foi o enredo, a filha da alta classe média paulistana que ajuda a executar o pai e a mãe enquanto eles dormiam. E depois, a frieza nas entrevistas, a postura calculada, a forma como ela se apresentava publicamente. O país não esqueceu o rosto dela nem o jeito dela falar. Isso ficou gravado. E é com essa bagagem que a série joga a personagem dentro de Tremembé. Mas Tremembé não coloca a Suzane sozinha. Logo de cara, entram 2 nomes que fazem parte desse caso na vida real: Daniel Cravinhos, interpretado por Felipe Simas, e Christian Cravinhos, interpretado por Kelner Macedo. Daniel era o namorado da Suzane na época do crime. A acusação diz que ele ajudou a planejar tudo e participou diretamente da execução. Christian, irmão de Daniel, também participou e foi o primeiro a confessar. A série trabalha essa tríade como um pacto que começa fora da cadeia, mas continua lá dentro, porque em Tremembé
todo mundo chega com rótulo e histórico, e isso define quem confia em você e quem só te tolera porque precisa de você. Só que tem um detalhe importante. Tremembé não deixa a Suzane só como a assassina fria e pronto. A narrativa mostra ela como alguém que entende que cadeia é jogo político. Ela calcula, negocia, seduz alianças e oferece lealdade quando isso pode garantir proteção física. Essa leitura da Suzane como estrategista, manipuladora e capaz de formar pactos dentro da prisão não saiu da cabeça de roteirista qualquer. Isso vem de anos de investigação jornalística de Ulysses Campbell, autor dos livros Suzane, Assassina e Manipuladora, e Elise, a mulher que esquartejou o marido, e que agora é roteirista da série. Ele passou anos ouvindo gente que conviveu com esses personagens e descrevendo os bastidores da prisão que o público comum nunca viu. E justamente por causa dessa sobrevivência estratégica é que surge um dos núcleos mais quentes da série, a relação entre Suzane, Elise Matsunaga e Sandrão. Vamos falar da Sandrão primeiro. Sandra Regina Ruiz, interpretada por Letícia Rodrigues. Sandrão aparece como aquela figura que manda na ala feminina do presídio. Na vida real, ela foi condenada a 27 anos de prisão em 2003 por participação no sequestro e morte de um adolescente de 14 anos. Dentro de Tremembé, segundo relatos e depoimentos reunidos por jornalistas e ex-detentas, o nome dela virou sinônimo de respeito e medo. Se você é novata ali dentro, principalmente alguém muito visada, tipo Suzane, você precisa de um escudo. E Sandrão era esse escudo. Relatos que circulam há anos e que Ulysses Campbell também cita quando fala desses bastidores de Tremembé, dizem que Sandrão se envolveu afetivamente primeiro com Elise Matsunaga e depois com a própria Suzane, e que isso criou um triângulo de poder e ciúme ali dentro. A série usa isso sem pudor, mas ela faz questão de enquadrar como disputas internas de cela que todo mundo comentava pelos corredores, não como algo oficialmente documentado em processo. Ou seja, a narrativa mostra o romance e o ciúme como aquilo que todo mundo dizia que estava rolando, sem cravar que foi exatamente assim. Isso é importante legalmente e eticamente, e o roteiro faz isso de forma consciente para não tomar processo depois. Agora, Elise Matsunaga. Na série, ela é interpretada por Carol Garcia. Na vida real, Elise ficou nacionalmente conhecida em 2012, quando atirou no marido, o executivo Marcos Kitano Matsunaga, e depois desmembrou o corpo e tentou se desfazer das partes em malas. Esse caso gerou um documentário na Netflix e virou símbolo de um tipo de crime que assustou muita gente pelo nível de cálculo emocional envolvido. Na série, Elise é mostrada como alguém inteligente, orgulhosa, estrategista e extremamente perigosa, não só fisicamente, mas psicologicamente. Ela é apresentada quase como uma rival direta da Suzane dentro da cadeia. As duas competem por status emocional com Sandrão, mas mais que isso, competem por narrativa. Quem vai ser vista como a que manda? Quem vai ser vista como a favorita? Quem usa charme, quem usa medo e quem usa chantagem emocional? Esse conflito de bastidor prende a atenção porque ele mistura ciúme, poder e autopreservação. E tem um detalhe que deixa tudo ainda mais tenso. Enquanto Suzane e Elise disputam o espaço emocional, a Sandrão é tratado como alguém que enxerga tudo e escolhe quem vive tranquila e quem vai ter noites horríveis. Ou seja, Sandrão não é só parceira romântica, ela é segurança privada, psicóloga improvisada, juíza e carrasca, tudo no mesmo corpo. Quem ela abraça, dorme. Quem ela ignora, sofre. Isso vira um motor dramático gigante dentro de Tremembé. Mas a ala feminina não é o único lado da história. A série também traz de volta um dos casos mais dolorosos e revoltantes que o Brasil já acompanhou na TV ao vivo, o caso Isabela Nardoni. Em março de 2008, Isabela, de 5 anos, caiu da janela do 6º andar do apartamento onde o pai, Alexandre Nardoni, morava com a madrasta, Ana Carolina Jatobá. A investigação concluiu que a menina não caiu sozinha. O país inteiro acompanhou esse julgamento como se fosse final de Copa. Em Tremembé, Alexandre Nardoni é interpretado por Lucas Oradowski e Ana Carolina Jatobá é vivida por Bianca Comparato, que muita gente conhece de 3%, série distópica brasileira que estourou internacionalmente. Alexandre foi condenado a 31 anos, 1 mês e 10 dias de prisão, Ana Carolina a 26 anos e 8 meses. A série mostra os dois já depois da condenação, tentando lidar com o fato de que eles não são só mais 2 presos. Eles são vistos como monstros absolutos por praticamente todo o país.
Eles entram em Tremembé já carregando um estigma que é quase impossível apagar. E isso pesa, porque dentro da cadeia não é só a polícia que julga, os outros presos julgam também. Essa parte é delicada porque a série não tenta inocentar ninguém, e nem poderia porque as condenações existem. Mas também mostra como a fama desses nomes afeta a dinâmica de poder do presídio. Por exemplo, quem matou criança é considerado o nível mais baixo da cadeia em praticamente qualquer sistema prisional. Todo mundo sabe disso. Então, como essas pessoas sobrevivem num lugar onde tem gente perigosa, violenta, disposta a tudo para subir um degrau de respeito? A resposta é acordos. Mesmos acordos que a gente viu na ala feminina. Mesma lógica de proteção, favores, pactos e submissão. Tremembé mostra que cadeia, naquele contexto, vira mercado negro de lealdade. Você paga com silêncio, com obediência, com favores. E às vezes com o próprio corpo. E tem ainda outro nome forte que aparece na série, Roger Abdelmaci. Aquele é interpretado por Anselmo Vasconcelos. Abdelmaci era médico de reprodução assistida muito famoso, chamado por muita gente de Doutor das Estrelas, até ser condenado a mais de 100 anos de prisão por violentar pacientes durante consultas, abuso que teria acontecido repetidamente nos anos 1990 e 2000. A presença dele em Tremembé é quase didática. Ela deixa claro por que esse presídio virou sinônimo de prisão dos famosos. Ele é o retrato do criminoso que, fora da cadeia, tinha status social alto, poder financeiro, contatos importantes, e dentro da cadeia vira alvo automático. Se ele fosse colocado num presídio comum, a chance de agressão seria altíssima. A solução do sistema é isolar esse tipo de preso num ambiente supostamente mais controlado, como Tremembé. Ou seja, o presídio dos famosos não é só apelido chamativo, é praticamente uma política de contenção. Se você é muito conhecido ou se o crime pelo qual você foi condenado causou revolta coletiva, você não vai para a cadeia comum, você vai para Tremembé. E dentro de Tremembé você entra em outra selva, que tem hierarquia própria, liderança própria e leis próprias. Agora, vamos falar um pouco de como essa série conseguiu existir. Tremembé é dirigida por Vera Egito e roteirizada por um time que inclui ela e Ulysses Campbell. Campbell não é qualquer roteirista contratado para romantizar bandido. Ele é um jornalista investigativo premiado, autor de livros de true crime como Suzane, Assassina e Manipuladora, Elise, a mulher que esquartejou o marido e, mais recentemente, Tremembé, uma obra que detalha o cotidiano da penitenciária e as relações de poder entre detentos que viraram figura pública. Ele passou anos ouvindo ex-presos, advogados, funcionários de dentro do sistema penitenciário e cruzando relatos sobre como era viver naquela ala. Então, o objetivo declarado da série não é só chocar, é mostrar essas dinâmicas de dominação emocional, sexual e física que quase nunca aparecem no noticiário normal. E tem outro bastidor importante. O roteiro de Tremembé passou por análise jurídica para não dar margem a processo de gente que ainda está viva, incluindo os próprios criminosos retratados e suas famílias. E se explica porque, em alguns momentos, a série usa frases tipo segundo relatos da época, testemunhas dizem que, rumores dentro da cadeia apontavam que. Esse tipo de construção é proposital, é uma forma de contar a fofoca da prisão, alianças, romances, traições, sem afirmar aquilo como fato comprovado em sentença judicial. Em outras palavras, quando a série fala de relacionamento afetivo entre detentas ou de disputa pessoal entre elas, ela sempre trata isso como é o que se dizia lá dentro e não isso aconteceu e ponto final. Outro detalhe de produção que virou assunto. Antes de Marina Rui Barbosa aceitar interpretar Suzane, a ideia inicial era convidar Carla Dias para repetir o papel. Carla Dias já tinha feito a Suzane nos filmes A Menina que Matou os Pais, O Menino que Matou Meus Pais e A Menina que Matou os Pais, A Confissão, que reconstroem versões diferentes da Noite do Crime Richthofen. Mas, segundo a imprensa, Carla recusou, dizendo que já tinha ido até o limite emocional com essa personagem e não queria continuar associada a ela. Isso abriu espaço para Marina. E isso, sozinho, já virou manchete, porque é raro ver uma atriz de imagem tão consolidada assumir um papel tão tóxico aos olhos do público. E esse é o ponto em que a discussão explode. Essa série devia existir? Tem um grupo de pessoas dizendo que Tremembé glamoriza criminosos.
A crítica é que transformar esses nomes em personagens de suspense, dar close dramático, criar triângulo amoroso de cela, tudo isso pode virar entretenimento em cima de tragédia real, tragédia de vítima real, família real, dor real, e muitas dessas famílias ainda estão vivas, ainda estão tentando seguir com a vida sem reviver tudo pela enésima vez. Mas tem outro lado. Tem quem defenda que a série é justamente o oposto da glamorização. Ela não tenta inocentar ninguém. Ela não filma essas pessoas como heróis incompreendidos. Ela mostra a gente condenada por crimes brutais, presa, sem controle do próprio cotidiano, muitas vezes humilhada e encurralada, vivendo em um ecossistema de ameaça constante. E mais, ela escancara como o sistema prisional brasileiro trata de forma diferente quem tem nome e quem não tem. Em outras palavras, será que Tremembé é privilégio? Ou Tremembé é só um pedaço diferente do mesmo inferno reservado para quem virou alvo nacional? A série cutuca isso quando mostra que famoso pode conseguir microvantagens lá dentro, um pouco mais de proteção, uma negociação melhor com outra liderança, enquanto preso sem nome apanha calado e desaparece sem ninguém nem saber. E tem ainda um último detalhe incômodo, que a série joga na nossa cara sem nem precisar falar. Muitas das pessoas retratadas estão vivas. Elas podem literalmente dar play no Prime Video e assistir a própria versão dramatizada. E isso muda tudo, porque não é um caso frio dos anos 1970. É ontem, é agora, é uma história que ainda respinga na sociedade hoje. Isso faz Tremembé sair do terreno confortável de true crime nostálgico e entrar numa zona moral muito mais complicada. A zona em que o criminoso pode virar celebridade pop sem nem querer, simplesmente porque o público consome isso como série de suspense. Então, no fim das contas, Tremembé é sobre crime sim, é sobre violência sim, mas é também sobre fama, sobre poder, sobre quem consegue mandar mesmo sem poder oficial nenhum. É sobre como gente odiada pelo Brasil inteiro negocia proteção em troca de lealdade. É sobre alianças escondidas atrás da muralha. Alianças que, segundo relatos de quem estava lá, envolvem ciúme, romance, manipulação emocional e ameaça velada. E é também sobre a gente que está assistindo, porque cada vez que uma série dessas estoura a audiência, a pergunta volta. Isso ajuda a entender o sistema prisional brasileiro, que claramente trata certos nomes de um jeito e outros nomes de outro jeito, ou isso vira um tipo de reality show de horror, onde a gente acompanha os piores casos do país como se fossem novela. No final, você decide em qual lado fica. Depois de ver Tremembé, tem quem saia com ódio renovado de todo mundo que aparece na tela. Tem quem saia com mais perguntas sobre como o nosso sistema penitenciário realmente funciona e quem ele escolhe proteger. E tem quem saia impressionado com o elenco e com o fato de que o Brasil finalmente entrou de cabeça num tipo de drama carcerário que até agora a gente só via gringo fazer. Mas a dúvida que incomoda mesmo é outra. Quando a gente transforma tragédia recente em seriado de suspense, a gente está fazendo justiça ou só transformando dor real em entretenimento? E, mais importante ainda, você vai assistir? Se curtiu o vídeo, dê um like e inscreva-se.